Fundação Maria Cecília Souto Vidigal apresenta. Nós fomos crianças e temos memórias mais ou menos vivas desse período tão intenso das nossas vidas. Mesmo assim, quando a gente se torna adulto e assume o papel de pais e educadores, parece tão difícil entender o que as crianças sentem. Elas se tornam quase que um mistério para nós. Por que choram tanto quando não encontram aquele ursinho de pelúcia todo desbotado? Por que não querem dormir na hora que estão mais cansadas? Por que há momentos não largam da saia da mãe e em outros saem correndo sem nem olhar para trás? Quem nunca ouviu, no meu tempo não era assim, as crianças de hoje em dia são muito mais espertas. Afinal, mudou o mundo, mudamos nós, ou mudaram as crianças? Bom dia, tudo bem? Você topa participar de um desafio aqui com a gente? Sim. Aqui é o seguinte, esse garoto representa a educação, a criança do passado. Essa criança aqui representa os dias de hoje, a educação que se dá em 2012, no nosso tempo. Eu queria que o senhor, e aí a partir daí a gente discutisse, fosse pegando cada objeto e colocando de um lado ou de outro. Que é comum de cada um, é isso? Exatamente. Fralda descartável, eu acho que no presente é uma coisa que a gente não imagina como as pessoas viviam sem, né? Antes. Dava muito mais trabalho a fralda de pano? Eu trabalho porque você teria que passar, fazer aquela higienização toda, mas essa é uma coisa gostosa, você também trabalha com carinho. Televisão. Nem sei como seria se meu filho não tivesse televisão para assistir. É meio que um dilema, né? A gente fica meio que culpada. Assim. Põe na frente da televisão, vai lavar roupa, vai fazer comida, mas ao mesmo tempo, será que isso é o melhor para ele? O remoto também é de hoje, né? Pessoas que não assistem mais um programa. Ela assiste a programação dos canais. Começa a assistir um, aí muda para outro, aí muda para outro. Então a brincadeira não virou assistir o desenho ou o programa, e sim ficar trocando de canais. Você acha que a tecnologia... essa tecnologia atrapalha a educação de hoje em dia, traz elementos novos que são nocivos? Pode ser uma ferramenta que pode ajudar na educação, se for bem utilizado, né? Eu acho que o problema não está em si, né? no equipamento, e sim na forma de utilização. Óbvio que tem coisas de fato que eu acho que foram melhores, mas quando eu estava lá naquela época, eu ia adorar que tivesse tudo isso para facilitar a minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu quero ver o que a sociedade vai dar para o meu filho quando ele crescer. Na verdade, tem que ser o contrário. Tem que falar assim, o que eu vou fazer para o meu filho oferecer à sociedade quando ele crescer. E isso passa por uma reflexão e uma dedicação diária na educação dos filhos. Né? Vai lá, bom trabalho. A infância e, portanto, a ideia de criança é uma construção. É uma construção social, cultural, histórica, né? E, portanto, ela varia muito de tempos em tempos. Certamente nós temos uma diferença entre a criança de outros tempos, a chamada criança de ontem, e a criança atual. Mas o interessante aí é que, embora a gente possa falar em diferenças, na essência, como humanos, são as mesmas, com os mesmos sentimentos de necessidade de atenção, de carinho, de cuidado, de afeto. Têm raiva, são agressivas, elas são as mesmas. Entende? Então, só que as circunstâncias, o meio mudou, as relações mudaram também. Foi tranquilo para mim, assim, depois que a Luna nasceu. Eu nunca me estressei muito. Eu fui me apaixonando aos poucos, assim, do jeito que ela começou a olhar para mim, né? A primeira vez que ela apertou a minha mão. E eu olho para a Luna, assim, e eu vejo que é uma fase que eu nunca mais vou ter na minha vida.
provavelmente nunca mais vou ser pai de uma garotinha, de uma recém-nascida. Então eu curto isso a cada dia, assim, com prazer, né? Mas eu sei que não faz parte do mundo masculino, assim, do homem, do toma conta, dá mamadeira, dá banho, leva para passear. Hoje, assim, é muito parecido com os primeiros meses da Luna. Eu precisei voltar a trabalhar com 2 meses e meio, quando a Luna estava com 2 meses e meio. Então ela acorda às 5h30, 6 horas, depende. Aí ela mama, eu faço a mamadeirinha dela, ela mama, a gente fica um pouquinho na rede, tem uma rede no quarto dela. A partir da rede, a gente já vai acordar o papai, aí ele tá tendo a bênção de ser acordado pelo bebê, e ela vai engatinhando para ele, nhanhanha nele e tal. E aí o Alan já acorda e já assume a partir de então. Uma mudança muito importante no finalzinho da primeira metade do século XX foi um fato assim, a guerra fez com que a mulher saísse de casa para trabalhar. Os homens estavam lutando e as mulheres construíam armas, né? Então, aí inaugurou-se a saída da mulher para o mercado de trabalho. Até hoje, muita mulher acha que foi um direito conquistado, né? Não foi, nós fomos empurradas para o mercado de trabalho. Essa saída da mulher de ser só cuidadora e ir para o mercado de trabalho foi uma coisa muito séria, muito importante para ela como desenvolvimento, mas a sociedade ainda é um pouco, vamos dizer assim, exploradora da mulher, né? Porque aí você pergunta para a juventude aí, qual é a mulher ideal? Fala, tem que ser bonita, malhada, erótica, sexy, inteligente, rica, trabalhar bem e ser boa mãe. Não dá para ser tudo isso. Até o final dos anos 50, o mundo era muito homogêneo. O conceito de educação era homogêneo, a autoridade era homogênea, todo mundo sabia o que era ser pai, ser mãe, todo mundo sabia o que era ser filho. Pai e mãe mandava, filho obedecia. Era assim, ninguém discutia essa questão. As crianças eram reprimidas com palmadas, com chibatada, com a palmatória, com uma série de coisas. Muitos, ainda da geração que está aí, foram criados dessa forma. E depois se tornaram pais. E sofreram muito com esse tipo de educação. E o que fizeram? Foram para outra ponta da vara, se tornaram excessivamente permissivos. A partir dos anos 60, começa a mudar muita coisa e muito rapidamente, né? Então vem uma revolução de costumes, de moral, de cultura, de anseios de vida em sociedade e também em vida em família. Cadê a surpresa? E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que foi a aula hoje? Tudo bom? Tudo bem? Quem bate mais forte? Ai! Quem bate mais forte? Ai! Cadê a surpresa? Eu trabalhava e eu parei de trabalhar. Eles já estão com 3 anos e meio e agora que eu estou tentando voltar ao mercado de trabalho, mas a gente priorizou mesmo esses 3 anos inicialmente e para mim é cansativo, mas para mim é importantíssimo a primeira vez das coisas, né? E a educação cotidiana mesmo, sentar à mesa e que eu os ensine alguma coisa. E a gente também se preocupa muito assim, com o exemplo que dá, com aquilo que fala, com aquilo que faz. Vou botar um filminho, tá? Tá se acalmando. Do cachorro! Vou ver. É do cachorro! Olha esse ali. Aquele! Aqui, ó! Menos. Pega daquele! Daquele embaixo! É embaixo! É embaixo! O grande drama dos pais do mundo contemporâneo é que é difícil para eles ocupar esse lugar de eu sou o careta da história. Eles querem ser os legais da história. E isso é que confunde a criança, né? Então, os pais deixam tudo. Talvez eles deixem mais do que deixavam os pais antes. Mas não é porque ele decidiu isso. É porque o mundo tem permissão para muito mais coisas que antes não tinha. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sou o Léo. Sou Tânia. A senhora é mãe?
Sou. De quantos filhos? 2 meninas. Tem um filho vai fazer 2 anos agora. Tem outro de 8. Me conta como era a rotina das tuas filhas quando elas eram pequenas. Eles acordam às 8. De manhã tem, em geral, um lanchinho. A partir das 10, aquele banho de sol. O banho era às 9 da manhã. Quem trabalha, né, sabe que às vezes é complicado acompanhar um pouco da rotina. Mas a gente tenta, né, na medida do possível, estar sempre ali com eles, né, de manhã, de noite. 7h30, 8 horas da noite, já tá jantando. E aí quando eu chego é sempre muito legal, né, que tem aquela recepção calorosa. E aí começa a fazer dever um e o outro fica atrapalhando. Na tua opinião, qual a importância da rotina na vida de uma criança? A importância da rotina é que ela já está sendo preparada para a vida futura. As crianças gostam da rotina. A rotina é diferente de uma coisa burocrática, mas é uma questão de ter regras seguras, uma certa sensação de segurança que elas precisam. Uma criança com muita agenda, muita disciplina também não é legal. Agora também solta demais, ela não vai se entender, né? Tem que ter um jogo disso. E a rotina entra onde nesse jogo? Eu acho que entra na necessidade da criança aprender a conviver com a realidade. Tem a fantasia e tem o mundo real, né? Que ela vai começando a entender que ela precisa dele também. Mas aí que tá, o jogo é não perder a fantasia. Perfeito. Eu não tive pai, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 7 anos quando eu perdi. Então eu não tenho uma referência muito de pai, o que é ser pai. A primeira vez que eu tive que dar banho na Luna, a mãe da Belle me ensinou. Falou assim, é assim. Aí eu dei o primeiro banho na Luna e nunca mais, nem a mãe da Belle, nem a Belle participaram disso, assim. Eu entro no banheiro, fico só eu e a Luna, dou banho nela, troco do meu jeito. Se tá errado, certo, eu não sei. Eu só sei que funciona, ela nunca chorou. O jeito, eu dou uma madeira assim, um pouco torta, se eu sou meio desengostado, mas funciona. Na hora de dormir, funciona, entendeu? Dentro de certos limites, essa segurança que a rotina oferece, ela é muito benéfica. Todas essas sequências que a rotina vai mostrando para a criança e que começam muito precocemente, vão desenvolvendo nela o que nós chamamos de autonomia e de uma capacidade executiva. Essa capacidade executiva, ela se refere a funções que são chamadas executivas e que são as mais complexas da nossa atividade. O bebê, a criança pequenininha, imita a mamãe, desde enfiar o sapato de salto, o menino já quer o time de futebol do pai. Uma das funções da família que é muito importante é conseguir a individuação daquele ser humano, daquela criança, dentro da família e depois no mundo. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer compras. Agora eu quero saber, para ir para o supermercado tem que se comportar. E como é que se comporta? É bem devagar. O que não pode fazer? É se escorregar no chão, nem abater a cabeça. E aí, Gilson? Tudo bem? Bem, e você? E Miguel? Como é que é? Com mais força. Vamos lá, então. Vamos fazer compra, tio Léo? Hoje tem uma ajuda. Vamos lá. A minha. Laura, já vou fazendo fruta e verdura agora primeiro, tá? É melhor porque aí ela já vai fazer uma parte e a gente vai fazendo outra, né? Aí dividindo, né, meu filho? Você vai fazer com a gente? Pronto, segura a lista. Então vamos lá. O mundo que a gente vive hoje é um mundo meio de superficialidade, de atropelos, tudo muito rápido, a informação vem e vai muito rápido e as relações humanas de qualidade são, eu acho que a gente passa por relações muito rápidas, muito fast food das relações, é tudo muito rápido. Peraí, tu vai ter que escolher o pimentão mais bonito, tá? É daqui, certo mesmo.
eles surpreendem a gente com a coerência. Criança não tem demagogia, não tem conversa, então ele faz o que você faz. Não adianta, não cola aquela conversa de, olha, faça o que eu estou falando e lá tu vai e faz diferente. Então, se eu estou falando para ele comer bem, se alimentar com legumes, eu tenho que comer os legumes, eu tenho que comer o meu brócolis, eu tenho que comer a cenoura. Que delícia, filhão! Aí eles pegam, eles são isso, eles são sinceros. E a gente aprende com eles com essa pureza, essa sinceridade, essa firmeza de caráter que eles querem a verdade. Em 94, nós tivemos um foco de experimentar o desenvolvimento local aqui na comunidade e depois de alguns anos que isso foi amadurecendo a nossa intervenção, fomos construindo esse equipamento de educação. Então tem um ambiente comunitário de qualidade, um ambiente educacional de qualidade e também um ambiente legal de qualidade, na intenção de garantir que as leis que protegem essa criança sejam honradas também. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco importante, são muitos princípios, tem uma ética embutida ali, há valores, né? Mas a partir daí começam a surgir uma certa normatização, e a lei da palmada cai nisso, né? Na vida privada. Quem trabalha com criança sabe que a criança que apanha dos pais não conta isso para ninguém. Ela se envergonha disso. Evidentemente, a gente tem que lutar bastante aí contra as violências contra a criança, que são terríveis. Essa lei da palmada que está chegando aqui, acho ótimo. Acho que tem que acabar com essa pancadaria, né? Porque tem gente que acha que domina a criança e ela só entende na pancada, mas é porque ele perdeu todo o processo de educação. E ele chegou num ponto que ele acha que tem que bater para a criança ouvir. Serviria mais se os pais de qualquer classe social tivessem um pouco mais de apoio nessa tarefa tão solitária que é a educação dos filhos. Quem bate, perdeu. E quem grita não estava sendo ouvido e não vai ser ouvido por gritar. Vai criar um trauma. Nosso vício é sempre colocar algo fora de nós a responsabilidade pela maior parte das coisas que acontecem. No caso das crianças hoje, então assim, olha, por que as crianças são como são? Ou seja, vou repetir assim os bordões populares, né? E não só populares, muitos professores também. As crianças não têm limites, elas só querem comprar, querem consumir. E aí a gente diz, olha, a culpa disso é da televisão, a culpa disso é das propagandas de consumo. Sinto muito, eu não pactuo com essa ideia, né? A responsabilidade disso é totalmente nossa. Antes de a criança ser atingida por uma peça publicitária, ela observa seu pai e sua mãe querendo trocar de televisão porque saiu um modelo mais novo. E nós, adultos, entramos no mundo consumista acrítico. Então, essa é a primeira lição que a gente ensina para as nossas crianças. É importante fazer parte desse mundo do consumo. As pesquisas recentes comprovam que essa questão do consumismo é universal. Não tem classe social. Uma criança aqui de uma comunidade que seria uma classe D, E, às vezes C, tem o mesmo desejo, das mesmas marcas, dos mesmos brinquedos que uma pessoa da classe A. E os pais daqui sofrem a mesma pressão que um pai da classe A ou B, desse filho insistindo
assim, fortemente para ter aquelas coisas que estão sendo anunciadas e que parecem fazer as pessoas mais felizes. Meus filhos têm mais de 30 anos e eles não imaginam o que teria sido a infância e a adolescência deles sem o videogame. Nem eu, né? Porque é a mesma coisa que colocar numa bolha assim e falar, olha, essa parte do mundo não é boa. Como não é boa? Nada é bom ou ruim por si só. Eu só pude dizer para os meus filhos, tal jogo não, porque eu joguei o jogo com eles. Então não adianta eu ir assim, ah, mas tem esse jogo que é muito violento. Aí eu entro no jogo, eu não acho violento. Por quê? Porque são seres fantasiosos, né, que não existem. E essa violência é bom para a criança que ela faça aqui no videogame, porque daí há um impulso agressivo em todos nós que satisfaz ali. Agora, eu vi um outro jogo que o grande barato é matar a velhinha. Não, velhinha existe, velhinha. Tem velhinha na rua. Não vai atropelar velhinha nenhuma, esse jogo não. Esta é uma casinha, esta é uma casinha. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Fecha a janelinha, que já vai chover. Chuá! Eu penso que nós vivemos um momento muito difícil para a infância hoje. Todas as crianças carregam nas costas um peso muito, muito, muito forte, que é o mundo adulto. Né? Tudo a criança sabe do mundo adulto, as mazelas do mundo adulto, os sofrimentos do mundo adulto, os riscos do mundo adulto. Então, a infância não tem mais essa proteção em relação ao mundo adulto. E por que é um peso isso para a criança? Porque ela ainda não tem recursos para se defender disso. A criança de hoje é uma criança acelerada como a própria sociedade. Ela é rápida, ela exige rapidez, a família acaba passando para algumas crianças essa aceleração, entre aspas, estressante. A criança aprende a mexer muito cedo com o computador, ela conhece às vezes os caminhos muito mais rápidos. O gosto dela é levado para coisas que se resolvem rapidamente. E tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que, quer queiramos ou não, os jovens estão chegando na idade adulta com um desenvolvimento intelectual e uma capacidade de raciocínio, e você vê os novos empregos e as novas pessoas, as novas empresas que estão trabalhando com esses jovens que agora dominam a área tecnológica e que não existia no passado. Foi uma evolução. O lado negativo é a dificuldade que a criança tem de fazer uma separação entre o real e o imaginário. A gente tem que poupar a criança. Criança pequena não pode ver cena de novela erotizada. Ela não entende isso. E ela vai querer entender. E aí não há como eu explicar isso para ela. Há outras coisas que a criança pode ver. Mas mesmo essas coisas precisam do acompanhamento do adulto. O adulto deve opinar, falar, o que você acha disso? Nossa, que besteira que esse cara falou. Nossa, esse palavrão, não gostei que falou, não. Aqui em casa eu não quero esse palavrão. Ou seja, usar a televisão a seu favor. Né? É um meio que a gente pode utilizar como o mundo como um todo. Tudo que acontece no mundo, a gente tem que conversar com os nossos filhos. Para aí a gente dar o nosso norte. O vovô Zalito. Aquele vovô tem um jumento de raça. O jumento era todo branco e tinha uma manchinha preta. Tu viu na foto? Bora, João José, deita pra dormir, vai. Quer a historinha da vaca? Pois vai, deita. Aí ela disse, mamãe, eu vi a porta do curral aberta e saí, fui lá pro riacho. E tava chovendo e eu fui sozinha, caí no buraco, fiquei toda suja de lama. João José, o João Miguel deram banho em mim de chão. Eu achava que ser criança era fácil, ser criança pequena, então, moleza. Mas eu vi que os pequeninos, pelo seu despreparo e dependência naturais, precisam muito da compreensão dos adultos. Eles percebem e absorvem as tensões de um ambiente problemático. Assim como se sentem bem em rotinas mais ou menos previsíveis. Precisam de tempo para brincar, crescer, se adaptar. Não precisam que se apresse o desenvolvimento deles. Elas são a nossa ponte do passado
com o futuro. E como o tempo não para, as nossas crianças não podem esperar. Uma parceria à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.